Uma outra informação, levantamento feito pelo Instituto Paraná, realizado entre os dias 21 e 25 de novembro. Jair Bolsonaro venceria o atual presidente caso as eleições fossem hoje. O estudo, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, traz o conservador com 37,6% das intenções de voto contra 33,6% do chefe do executivo. Essa pesquisa, que ouviu 2.014 eleitores nos 26 estados, mais o Distrito Federal, aconteceu depois da Polícia Federal acusar Bolsonaro e seus aliados de suposto golpe de Estado, suposto plano, trama de um golpe de Estado. Apesar das alegações das defesas, esse estudo revela que o ex-presidente mantém um apoio considerável. A gente precisa interpretar esses números, né, Roberto Mota? Estamos em um momento muito curioso e peculiar do país, né? Notícias que acabam deixando explícito e também em uma situação talvez até delicada alguns políticos muito populares e tradicionais. Agora, curiosamente, esse levantamento feito pelo Instituto Paraná coloca Jair Bolsonaro à frente do atual presidente da República, caso tivéssemos uma eleição no dia de hoje. O que a gente precisa considerar nesse levantamento feito? Como ler esses números, hein, Mota? Pesquisas. Já voltamos para essa temporada de novo, Caniato. Parece que outro dia a gente estava aqui falando de pesquisas, né? Eu vou lembrar, então, do Instituto Datamota. Esse é o único instituto em que eu confio, porque ele faz uma pesquisa real. A pesquisa das ruas. Ele anda pelas ruas, conversa com os homens e com as mulheres comuns, as pessoas que não têm nada a perder ou a ganhar mentindo. E eu vou dizer para você, nessa pesquisa, Caniato, o que vale mais é uma coisa muito simples. É o teste do quarteirão. Não sei se eu já mencionei aqui. Funciona assim, é muito barato. O político só precisa dar uma volta no quarteirão em uma grande cidade brasileira, mas sozinho, desacompanhado, sem comitiva, sem segurança. Dá uma volta sozinho no quarteirão de uma grande cidade brasileira e a reação das pessoas é a única pesquisa que interessa. Você, Davila, Instituto Paraná fez uma projeção, um levantamento. Caso as eleições presidenciais fossem hoje, claro, uma situação hipotética mesmo porque Jair Bolsonaro está inelegível. Mas se esse cenário fosse possível, ele estaria à frente do atual presidente Lula. Claro que a gente precisa compreender o contexto. Se eu perguntasse para alguém, muitos diriam, bom, o relatório, a história da Polícia Federal, isso prejudicaria o Bolsonaro. Não, ele ficaria lá atrás nas pesquisas. Mas não, ele está à frente. É importante a gente refletir sobre isso também. Verifica, Dávila, por favor, se o seu microfone está fechado. Desculpa. Ok, perfeito. Eu falei, é verdade, Caniato. Mas se fosse uma eleição e você chega na urna e tem lá 2 nomes, Jair Bolsonaro versus Luiz Inácio Lula da Silva, aí é o eleitor que vai fazer a escolha. Então, neste cenário, Bolsonaro venceria a eleição de Lula. Não é de surpreender. O Brasil, desde que começou o mandato de Lula, tornou-se um país mais inseguro, onde permeia a insegurança jurídica, a censura, o cerceamento da liberdade de expressão, a volta da inflação, os juros mais altos que nós tivemos no Brasil desde o outro governo petista, o Dilma. Por isso, não é uma situação alentadora para o brasileiro que quer trabalhar, empreender, crescer, prosperar. E pior, a estagnação econômica, combinada com o descaso das contas públicas, faz com que essa trajetória de juro alto, câmbio alto, inflação alta, que é o pesadelo de todo brasileiro, principalmente dos mais pobres, continue vigorando nos próximos anos. É este cenário que faz com que o eleitor rechace o atual governo
e reelegendo, nesse caso de uma eleição hipotética, o ex-presidente Bolsonaro. Você, delegado Palumbo, é uma pesquisa interessante, né? Dadas as atuais circunstâncias, o momento do país, as notícias que a gente tem trazido, debatido aqui nos últimos dias, Jair Bolsonaro aparece à frente do atual presidente da República, o presidente Lula. Como a gente precisa interpretar esses números, hein, delegado? Que o povo está acompanhando tudo que está acontecendo na política brasileira. E, aliás, Michele está empatado tecnicamente e o Tarcísio está só um pouquinho atrás. Ou seja, num eventual cenário aí entre Michele e Lula, Michele teria chance, assim como o Tarcísio. E o Bolsonaro, ele é o grande líder da direita. Gostando ou não dele, o grande líder da direita se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele é igual massa de pão. Quanto mais bate nele, mais ele vai crescendo. É impressionante. São pouquíssimos os políticos que conseguem arrastar a multidão. E aonde ele vai, ele arrasta a multidão. Se ele parar agora no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vai aglomerar centenas, talvez milhares de pessoas para ali tentar tirar uma foto. Aonde ele vai, na maioria das vezes, ele é ovacionado. Então ele merece respeito. É um grande líder da direita e isso é fato, gostando ou não dele. E sendo o grande líder da direita, Mota, caso ele esteja impossibilitado de disputar as eleições presidenciais, naturalmente ele vai ser um cabo eleitoral importantíssimo, né? Possivelmente aquele que ele indicar receberá, se não todos os votos, ou grande parte daquele apoio de Jair Bolsonaro. O delegado Palumbo mencionou o nome de Michele Bolsonaro e também de Tarcísio Gomes de Freitas. Lhe parecem os dois nomes importantes para a gente destacar agora? Os nomes são importantíssimos. Os nomes importantes estão todos na direita. Eu tenho certeza de que tudo que está acontecendo no Brasil está criando nas pessoas uma repulsa por essa pauta que todo dia é empurrada garganta abaixo. A gente viu agora a história da invasão da CCJ, exatamente a mesma coisa que o Partido Democrata tentou fazer nos seus 4 anos de governo nos Estados Unidos, empurrar a pauta progressista de qualquer jeito através de farsa ou força. Eu não tenho dúvida que a reação da população a tudo isso é totalmente negativa. Eu escuto isso todos os dias. Não tem nenhum lugar, eu nunca fui candidato, nunca andei em nenhum lugar, nunca conversei com ninguém que achasse, que apoiasse isso, que achasse isso uma coisa louvável. Agora, eu acho muito complicado um cenário onde um personagem da estatura do presidente Jair Bolsonaro esteja impedido de disputar as eleições. Eu acho que isso pode criar uma distorção muito grave no cenário eleitoral. Me pergunto como se sentiria o candidato que é colocado como a outra opção, já que o Bolsonaro não pode, está impedido, esse candidato então vai representando, entre aspas, Jair Bolsonaro. Que garantias que esse candidato tem de que ele também não vai ser alvo, né, de uma investigação porque chegou muito perto de um sabiá? Que garantias que ele tem de que ele não vai ser acusado também de ter participado do golpe? A gente viu, não foi semana passada? Os 2 deputados do PT insinuaram que todos os governadores de direita estavam envolvidos nisso. E se surgir amanhã uma nova minuta anotada atrás de um guardanapo, e aí abre-se um novo inquérito de ofício, o roteiro todo mundo já conhece. Não é a questão não é Bolsonaro vai ou Bolsonaro não vai. A questão é qual é a regra do jogo. Se a gente não sabe qual é a regra do jogo, como é que se vai jogar esse jogo? Essa é a pergunta que tem que ser respondida.